Salvador, meu Senhor, meu Redentor. Foi na cruz que tu morreste, meu lugar, Jesus. Oh, quanto amor mostraste ali, quando amas primeiro a mim, meu Jesus, meu Salvador, meu Senhor e meu Redentor. Foi na cruz que tu morreste, meu lugar, Jesus. Oh, quanto amor mostraste ali, quando amaste primeiro a mim. O que posso dizer? O que posso fazer, Senhor, para te agradecer este tão grande amor? Só posso me render a ti e declarar para ti aqui que te quero servir, Jesus, meu Senhor, meu Jesus, meu Salvador, meu Senhor e meu Redentor. Foi na cruz que tu morreste, meu lugar, Jesus. Oh, quanto amor mostraste ali, quando amaste primeiro a mim. O que posso dizer? O que posso fazer, Senhor, para te agradecer este tão grande amor? Só posso me render a ti e declarar para sempre aqui que te quero servir, Jesus, meu Senhor. O que posso dizer? O que posso fazer, Senhor, para te agradecer este tão grande amor? Só posso me render a ti e declarar para sempre aqui que te quero servir, Jesus, meu Senhor. Te quero servir, Jesus, meu Senhor. Bom dia a todos os nossos irmãos, amigos que estão conosco nesta transmissão deste domingo, dia 17 de maio de 2020. Nós nos alegramos no Senhor. Este é o dia que fez o Senhor. Nos alegremos e nos regozijemos nele.
E ainda estamos sob os efeitos da comemoração da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é que a cristandade, ela, na quinta-feira que vem, estará a relembrar os 40 dias quando o Senhor foi assunto aos céus. É o dia da ascensão. Se nós comemoramos a ressurreição de Jesus na Páscoa, nós então também temos que nos lembrar de que o Senhor foi ascenso, ou ele foi assunto aos céus. Ele foi elevado às alturas. E ainda continuamos a dizer e nos saudar com aquela máxima da igreja primitiva. A máxima da igreja primitiva é justamente essa: o Senhor ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. E então nos lembramos das palavras do apóstolo Pedro, que nos diz assim: louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua muita misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma viva esperança. Então, digamos juntos, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ademais de todas as dificuldades que passamos, as dificuldades diárias, as dificuldades, as lutas, as adversidades, é sempre o momento de nos lembrar de que temos uma viva esperança. Uma esperança que não morre, uma esperança que não murcha, é uma esperança que não morre mesmo. É a viva esperança que foi dada por meio daquele que ressuscitou. Nós também ressuscitaremos, assim nos diz a palavra do Senhor. Nós ressuscitaremos e viveremos eternamente. Esta é a grande mensagem do dia de hoje. Portanto, vos convido a que possamos exaltar o Senhor, para que possamos orar juntos, para que possamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Esse é o nosso propósito aqui. Não estamos cá para outra coisa, senão nos debruçarmos nos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos colocarmos com propriedade sobre a palavra de Deus, que ela é a revelação para a nossa vida, para a humanidade. O anúncio do Evangelho é esse. Por isso, estamos aqui, de fato, em nome também da Igreja Cristã Presbiteriana Água Viva, em Alhos Vedros, no distrito de Setúbal, em Portugal. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor e saudamos a todos os irmãos que estão a aderir a essa sala virtual. Que o Senhor vos abençoe nesta manhã e nesse dia. Mas vamos agradecer a Deus pela semana que passou, uma semana de grandes lutas, uma semana de grandes situações inesperadas, de tristezas, de choro, de pranto, mas vamos também agradecer a Deus pelo dom da vida. Não só a vida física, mas sobretudo a vida que Ele nos dá em abundância. O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, verdadeiramente. Então, vamos dar graças também ao Senhor. Então, nesse momento, vamos orar e vamos bendizer aquele que é a razão
de estarmos aqui juntos. Oremos. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã por nos reunirmos juntos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agradecemos, Senhor, pelo fato de que o Senhor ressuscitou. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor domina sobre tudo e sobre todos. Tens o poder da vida e o poder da morte. Tu tens, Senhor, todo o poder. És também, Senhor, todo conhecimento. O Senhor conhece a tudo, antes, agora e o futuro. Tudo está nas tuas mãos. Ó Senhor, nós te agradecemos, porque tu és o todo presente. O Senhor está presente em todo lugar, em todos os recantos deste mundo, deste universo. Tu és aquele que a tudo preenches todas as coisas. E a ti, Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui neste dia, no teu dia, no dia do Senhor, para acolhidos pela tua graça, trazidos pela fé. Nós agora, Senhor, estaremos a ler, meditar na tua palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor, o teu Espírito Santo, que é como um vento, que não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas é aquele que é poderoso para iluminar os nossos corações, nos ilumine, a fim de que possamos conhecer-te profundamente. Agradecemos, Senhor, por este momento. Louvamos-te em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos, nesse momento, sermos edificados com um hino, quando louvaremos também ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Nós iremos agora ler as Escrituras e eu espero que você tenha uma Bíblia, então eu motivo você a pegar a sua Bíblia, tomar a sua Bíblia e abri-la no Salmo número 96.
Então, o Salmo de número 96. Por favor, abra, porque nós iremos ler a palavra de Deus. E cremos que a palavra de Deus é a verdade para nós, que ela revela a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e a Trindade Santíssima. Então, vamos ler o Salmo 96. Siga comigo aí em sua casa, você tem a palavra do Senhor. Assim nos diz o Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua verdade. Essas são palavras do Senhor. Nesse momento, nós vamos orar. Sabemos que o Senhor tem a sua majestade. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele também é o Todo-Santo. E nós somos todo pecadores. Precisamos da graça do Senhor, mas precisamos aprender a admitir os nossos pecados. Precisamos admitir a nossa condição. Precisamos entender que somos pecadores e que pecamos a todo instante. Sempre através das nossas palavras, dos nossos atos, da nossa omissão. E, como filhos de Deus, nem sempre nos parecemos como nosso Pai. A verdade é que precisamos do perdão. Vamos confessar. A palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos então olhar para a cruz de nosso Senhor. Historicamente, o Senhor veio até nós, ele morreu naquela cruz, ele foi o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, vamos buscar a sua presença nesse instante. Eu quero estimular, motivar você a fechar os seus olhos e confessar o seu pecado ao Senhor. Vamos orar então nesse instante. Senhor,
olhamos para nosso coração e vemos e sentimos a nossa miséria, porque quando queremos fazer o bem, nem sempre conseguimos, porque almejamos até mesmo o nosso próprio benefício, a nossa glória, o nosso desejo, seguido pelas nossas paixões, que tanto nos traem o coração, tanto nos trai através das palavras dos nossos atos. Nós confessamos, Senhor, nesse momento. Pedimos ao Pai que o Senhor nos produza pelo Teu Espírito Santo um espírito de arrependimento. E certos de que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificará de toda a injustiça. Senhor, aqueles irmãos e amigos que estão a nos assistir, a partilhar dessa transmissão, te peço, Senhor, que olhes para cada um deles, que Tu mesmo, ó Senhor, esteja a fazê-los experimentar quão bondoso é o Senhor. E, ó Pai, ouve também os seus rogos, suas orações, suas súplicas, seus desejos, que sejam eles, Senhor, desejos segundo a Tua vontade. Assim nós te rogamos e agradecemos pelo perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Nós queremos agora também partilhar de um cântico espiritual. Então vamos participar deste momento e quero aproveitar e dizer que esteja atento a essa mensagem. Contemplar o teu poder e a tua glória, porque o teu amor é mais precioso que a vida. Com meus lábios te louvarei, com minha vida te bendirei. A ti levantarei as minhas mãos em oração. Oh Deus, Tu és o
Quando buscamos o Senhor, a palavra de Deus nos diz que Ele nos ouve, e Ele nos ouve porque nos ouve através de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada poderíamos fazer se por Cristo não ocorresse todas as bênçãos, todos os benefícios espirituais. Estamos a dizer que quando o buscamos, entramos numa outra dimensão. É verdade. Fazemos materialmente e fisicamente, mas se o nosso coração o adora em espírito e em verdade, então significa que nós estamos a entrar numa outra realidade, coisa que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Por isso, nós vamos fazer novamente aquilo que a própria música nos disse: ó Deus, sem cessar te procuro. Essa é a mensagem dos Salmos. E por isso nós vamos orar agora, mais uma vez, pedindo: Senhor, eu quero ouvir-te. Senhor, eu quero suplicar-te. Eu sei que você deve ter algumas súplicas, algumas dores, alguns traumas, situações desesperadoras. E por isso, nesse momento, nós vamos buscar a presença de Deus, a intercessão. A palavra do Senhor nos diz em 1 Timóteo, capítulo 2, diz que nós somos motivados, recomendados a buscar o Senhor através de súplicas, de intercessões, porque nós somos frágeis e sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, vamos colocar agora na presença de Deus também os nossos irmãos que estão doentes, aqueles que estão travando uma grande batalha com a vida e a morte através e por causa desta pandemia. Muitos estão a morrer, muitos estão a perder os seus entes queridos, muitos estão a sofrer ainda a situação de desespero. Mas só o Senhor pode nos dar a verdadeira paz. Ele nos diz: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Por isso, vamos buscar a paz do Senhor e vamos rogar a paz dele para toda essa gente. E vamos também rogar por nós, que estamos neste tempo de quarentena, confinados. Tantas vezes nossa mente se cansa, nosso coração sente a insegurança, a hesitação, a dúvida, mas vamos buscar o Senhor nesse momento. Vamos orar. Senhor, tu que és o médico dos médicos, que estás a conhecer a tudo e a todos, nós te rogamos, Senhor, tenha piedade daqueles que estão a passar por situações desesperadoras, aqueles que estão nas camas de hospital, aqueles que estão recebendo testes e resultados, aqueles, Senhor, que estão com os pais a morrer, aqueles que estão com filhos a sofrer. Nós te rogamos, Senhor, que sejas com eles. Pedimos que a tua paz, a paz que o mundo não pode dar, mas só o Senhor pode fazer isso, porque para ti tudo é possível. Nós te rogamos, Senhor, ouve a oração de nossos corações que são tão pequenos, mas por causa de Jesus
e da ação poderosa do teu Espírito Santo, nós te rogamos. Rogamos também que o Senhor coloque os teus anjos ao nosso redor, em nossas casas. Cuida das nossas famílias, Senhor. Nos lembramos agora especialmente do teu filho, João Nunes, que está no leito de hospital. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, que o Senhor o resgate dali e restitua a sua saúde física, Senhor. Cuida da sua mente e também dos seus familiares e da sua esposa Celeste. Ajuda-os, Senhor. Também rogamos pelas nossas famílias, onde quer que se encontrem, os nossos filhos, os nossos pais e os nossos parentes segundo a carne. Também rogamos, Senhor, pelos que estão na linha de frente, aqueles que são os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, os empregados de limpeza. Senhor, nós te rogamos, derrama a tua graça, alivia as tensões, o medo, a hesitação, a insegurança. Ó Senhor, nós entregamos tudo isso nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor pode ouvir, e o Senhor ouve a oração do humilde e do contrito. Nós te agradecemos pela certeza em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Chegou a hora de, com mais propriedade, irmos às Escrituras. Vamos às Escrituras. Vamos reter delas o alimento espiritual para as nossas almas. E eu convido você a que abra a sua Bíblia, que está aí com você. Se não estiver, você esteja bem atento à leitura da palavra de Deus. E nós vamos hoje continuar a falar sobre os efeitos da ressurreição de Jesus. É muito importante nesse período, e na verdade dentro do calendário cristão, nós estarmos a falar sobre a ressurreição, porque é ela que gera em nosso coração a esperança viva. É, na verdade, através da ação do Espírito Santo. Por isso, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro que está no Novo Testamento, depois dos Evangelhos. Então, você tem Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Atos dos Apóstolos é um livro histórico e vai nos contar relatos a respeito de como a igreja do Senhor Jesus começou. E nós precisamos voltar os nossos olhos para esse livro também, porque é como uma continuidade dos evangelhos. Os evangelhos vão relatar a vida do Senhor Jesus Cristo, os pontos principais, marcantes. Mas o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que nos traz muitas informações de como a igreja começou. Queremos, então, ler o primeiro capítulo de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Então, vamos seguir a leitura da palavra do Senhor. Atos 1, de 1 a 3. Vamos ver o que o escritor Lucas, que também escreveu o Evangelho, ele é o autor de Atos, Lucas, ele nos relata aqui. Atentemos à leitura da palavra de Deus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar.
até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Essas são as palavras do Senhor. E nós, então, iremos pedir que Ele nos ilumine e dizemos que a meditação do nosso coração seja agradável na Tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmo 19:14 diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Então, esta é a nossa petição. Muito bem. O texto, a narrativa de Lucas. Lucas foi companheiro dos apóstolos, isso logo nos primeiros anos, quando o Senhor designou e o Espírito Santo a que fosse derramado, concedido a todas a igreja, todos aqueles que acreditavam e criam piamente na ressurreição, morte e ressurreição de Jesus. O nosso escritor Lucas, ele vai não somente a escrever, mas também presenciar fatos impressionantes daqueles primeiros dias. Nosso Senhor, então, depois de ressuscitado, aqui o livro nos diz, logo no versículo 3, esteja atento ao versículo 3. O versículo 3 nos diz que o nosso Senhor Jesus, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, infalíveis, sendo visto pelos discípulos por 40 dias, falando do que diz respeito ao reino de Deus. Então, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, como nós estivemos nesses dias a relembrar a ressurreição, ele permanece 40 dias junto com os discípulos. E logo que o Senhor Jesus ressuscitou, ele não foi elevado às alturas. Ele permanece 40 dias comendo, falando, conversando, vivendo com os discípulos e ensinando mais e mais mandamentos. É isso que nos diz o versículo 2, por exemplo. E depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, ele foi elevado às alturas. Então, a verdade é que durante um tempo longo, ora, mais de um mês, o Senhor Jesus ficou com os discípulos. E esta é uma narrativa muito interessante, porque os evangelhos não narram esses pormenores. É verdade que os evangelhos eles vão narrar detalhes sobre os ensinos, a vida, os milagres do Senhor Jesus antes da sua morte. Mas depois da sua morte, nós percebemos que temos apenas relatos da ressurreição de Jesus nos 4 evangelhos, que é fundamental que os 4 evangelhos estivessem a evidenciar isso, mas logo depois nós entramos em Atos, e Atos nos dá esse detalhe. O Senhor Jesus fica 40 dias conversando, dialogando, ensinando a respeito do reino de Deus. E é justamente isso que nós queremos aprender no dia de hoje. Nós estamos às vésperas da quinta-feira, dia 21, próxima quinta-feira, quando nós estaremos nos lembrar de que o Senhor foi
assunto aos céus. E na quinta-feira eu gostava de ter uma palavra específica, na quinta-feira, sobre a ascensão. Quinta-feira, então, à noite, nós teremos uma palavra específica sobre ressurreição aqui através da nossa página do Facebook. Então, notem bem, o Senhor Jesus, ele passa 40 dias. E a pergunta que eu faço, e que você também, não sei se já fez nesse momento, é o que o Senhor passa a instruir os seus discípulos depois da sua ressurreição. Depois deste ressurgimento glorioso, então, como é que o Senhor vai instruir os seus discípulos, os seus apóstolos, porque depois, então, ele comissiona, como vimos domingo passado, a mensagem do comissionamento. Não é? Quando o Senhor Jesus diz, ide por todas as nações, ensinai, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olhemos, por exemplo, para o testemunho de João, o apóstolo. João apóstolo, ele escreveu 5 livros e 5 tratados. O Evangelho de João e o Apocalipse e mais 3 cartas. Na sua primeira carta, no final do Novo Testamento, antes do Apocalipse, nós vamos encontrar a primeira carta de João. João apóstolo escreve no capítulo 1 da sua carta, 1 João 1:1, ele vai dizer assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos e o que contemplamos com as nossas mãos apalparam, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e o seu Filho, Jesus Cristo. Perceba que, durante esses 40 dias, os discípulos, os 11 discípulos especialmente, eles ficaram acolhidos por essas instruções, e a própria palavra que lemos agora nos diz aqui que eles estiveram a ouvir, a ver e a contemplar aquilo que diz respeito ao verbo, à palavra viva, ao verbo da vida, quer dizer, a palavra viva, o Senhor Jesus. E ele vai nos dizer como isso aconteceu. Ora, vamos observar que a preocupação, o tema desse tempo é sobre o reino de Deus. O versículo, voltar aqui a Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, ele nos diz, por espaço de 40 dias, falando o que diz respeito ao reino de Deus. E hoje nós vamos ouvir um pouco mais sobre isso. A importância do reino de Deus. O que o Senhor Jesus está a falar. Que reino é esse? É verdade que nós não podemos confundir como, de fato, nós geralmente confundimos. O reino de Deus é muito maior do que nós pensamos. Porque o reino de Deus é tudo aquilo onde o rei domina. É fato que o nosso país, Portugal, possui uma herança muito forte do ponto de vista da monarquia. É o governo do rei, é o monarca. E a palavra do rei, quando ainda sob a monarquia, a palavra do rei era a carta magna.
O rei tinha o poder sobre a vida e sobre a morte. O rei podia dizer e dar a sentença a qualquer pessoa. O rei podia estender a sua mão, o rei podia acolher a sua mão. Tudo estava na vontade do rei. O rei tem o seu governo e tem o seu limite, as fronteiras do seu reinado. Assim, propriamente, podemos observar que quando a Bíblia fala sobre o reino de Deus, nós temos que compreender que o reino de Deus é similar. É claro que o que nós acabamos de dizer é uma maneira muito grosseira e muito limitada de entendermos o que seja reino de Deus. Mas é mais ou menos para que possamos compreender esse conceito, essa definição de reino. Uma coisa que é fundamental é entendermos que no reino de Deus não existe democracia. Quando nós nos achegamos a Deus, por exemplo, nós temos uma tendência de pensar que nos relacionamos com Deus da mesma maneira como nós nos relacionamos com as pessoas aqui no nosso ambiente físico e material. De modo nenhum. O reino de Deus não está a corresponder em momento algum, por exemplo, com os nossos direitos, ou os nossos deveres, ou os nossos desejos, a hierarquia governamental, social que nós estamos a nos submeter aqui neste sistema de vida. Não, o reino de Deus não se iguala de modo nenhum a esse sistema. E por isso mesmo nós temos que compreender de fato o que a palavra nos diz sobre reino de Deus. O Senhor Jesus diz, em certo momento, quando estava com um fariseu chamado Nicodemos, em João capítulo 3, ele nos diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, há alguma participação dos seres humanos nisso? Sim, sem dúvida. Mas ninguém pode fazer parte do reino de Deus se não cumprir determinados requisitos. É verdade que muitos acham que Deus é bom, que Deus é grande, que Deus é tão bonito, que ele acolhe a todos. A verdade é que a palavra de Deus não diz isso. O Senhor nos diz que para participarmos do reino dele, precisamos nos preparar. E para que possamos entrar e partilhar deste reino, precisamos ter alguns pré-requisitos. A pergunta que eu faço a você nessa manhã é: será que você está a participar deste reino? Outro ponto importante é pensar que o fato de sermos religiosos, de estarmos a conviver numa igreja, a participar de uma igreja, significa diretamente que estamos participando do reino de Deus. E eu digo a você, sem problema nenhum, de que nem sempre. Preste muita atenção, o fato de você estar a viver sob uma égide institucional, quer dizer, eu sou católico, ou eu sou evangélico, ou eu sou espírita, ou eu sou nenhum tipo de rótulo eclesiástico ou religioso pode nos dar, vamos dizer assim, o passaporte para entrarmos e vivermos nesse reino. A questão não é institucional. Não podemos confundir isso. É verdade que a igreja, ela foi chamada para ser uma agência do reino de Deus. Ora, como agência do reino de Deus, ela é corpo de Cristo e ela, de fato,
ela está neste mundo. A verdade é que o reino de Deus, ele não só é visível, mas ele também é invisível. O reino de Deus não é só material, mas ele é imaterial. E essa questão é fundamental para compreendermos o reino de Deus, que o Senhor Jesus veio a instruir os seus discípulos e veio também ensinar-nos a como permanecermos, entrarmos e permanecermos nesse reino de Deus. Precisamos tomar muito cuidado e não confundir essas questões. Mas hoje nós vamos ficar em algumas definições que a palavra de Deus nos diz. Isso significa que esses ensinos não vêm de mim mesmo? Ora, de maneira nenhuma. Não vêm da igreja institucional? De maneira nenhuma. Esses ensinos a respeito do reino de Deus vêm da própria Bíblia, da própria Escritura, vêm das palavras do próprio Senhor Jesus, vêm da palavra dos apóstolos que conviveram com o Senhor Jesus. Portanto, vamos atentar à leitura, por exemplo, de um texto bíblico que nos faz lembrança desse aspecto do reino de Deus. Se você está com a Bíblia, então abra em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Perceba o que nos traz aqui a mensagem do Apocalipse numa das visões do apóstolo João, numa realidade imaterial, isso significa invisível. Ele tem uma visão da outra dimensão, não a dimensão esta que é palpável para nós. Mas perceba que nessa visão ele registra: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. A verdade é que, numa perspectiva eterna, o Senhor é o dominador de todos os reinos deste mundo. É verdade que, embora haja o reino de Deus, há outros reinos menores. É verdade. Por exemplo, se você perceber, há o reino de Deus, ele compreende o reino físico e o reino espiritual, como nós acabamos de dizer. Mas também envolve, por exemplo, o reino das trevas, o reino do mundo, o mundo físico. Existem vários tipos de reinos. E aqui, numa perspectiva eterna, a palavra de Deus diz que todos os reinos da terra, eles foram submetidos ao reino de Deus. Então é verdade que todos os reinos estão submetidos ao poder de Deus. Até mesmo o reino das trevas. O próprio diabo e os seus demônios que vivem dentro e que convivem e que tentam se autogovernar dentro de um limite, o próprio reino das trevas está submetido ao reino do Todo-Poderoso. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. O último inimigo. Então, significa que, então, o nosso Senhor tem todo o domínio. Não existe uma guerra entre bem e mal. Não existe uma guerra entre o diabo e Deus. Não. Deus é o Todo-Poderoso. Por isso que nós sempre dizemos a respeito da soberania de Deus. O reino de Deus
é um reino soberano. E nada ocorre sem que Deus, o Todo-Poderoso, Cristo Senhor, ele saiba do que está a fazer. O Senhor não criou este reino, como muitos dizem, como se fosse um relógio de corda, e o Senhor deu corda no relógio e depois deixou este mundo a se tocar, a se levar de qualquer modo. Não. Ele é soberano e está agindo neste mundo. Ele não age como rei apenas do ponto de vista da salvação. Ele age também como rei do ponto de vista da condenação. Ele não é apenas um Deus amoroso, mas ele também é um Deus justo. E como justo que é, ele também exerce a sua justiça, manifestada através da sua ira. A sua ira contra a miséria, o pecado, a malignidade, todos esses elementos que formam o mal juntamente com o maligno. Ora, então, o que nós percebemos é que todos os reinos da terra estão submetidos ao Todo-Poderoso, nosso Senhor. Mas também nos traz aqui uma outra informação na carta de Paulo aos Romanos. E Romanos nos traz aqui uma série de instruções a respeito da revelação de Deus, a respeito do que o próprio Senhor fez com aqueles que creem. Ele nos salva e nos justifica. Mas, especialmente no capítulo 14, no versículo 17, o apóstolo Paulo, ele diz aos romanos, aos cristãos romanos, capítulo 14, versículo 17. Perceba o que irei ler. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ora, o reino de Deus não é comida nem bebida. Isso significa que o reino de Deus não está dependente dos desejos e das paixões humanas, mas que ele é um reino de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Significa, então, que o Espírito Santo é quem administra nesse momento este reino, porque ele é espiritual, ele está ligado às coisas do Espírito. E as coisas do Espírito são elementos da própria atribuição de Deus, das características de Deus, das qualidades de Deus. Quer conhecer a Deus? Então, Deus está a se revelar através da sua justiça, da paz e da alegria do Espírito Santo. Isso significa que não existe confusão no reino de Deus. Não significa que há sequências de acontecimentos ao acaso, não é? Como há uma música brasileira que diz que o acaso me dirigirá. É isso que nos diz uma das letras sobre isso. O acaso me conduzirá. E veja, esse não é o reino de Deus. O reino de Deus não depende desses elementos degradantes que envolvem a vida deste mundo. Não é o acaso. O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos mais um bocadinho? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Note que o apóstolo Paulo nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 4,
versículo 20. O texto diz, muito claro, 1 Coríntios 4, 20 diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Então significa que o reino de Deus não depende daquilo que falamos. Há muitos de nós que confundem muito a questão da evangelização, das palavras que usamos, de toda essa estrutura gramatical, verborrágica para anunciar a mensagem de Deus. E muitos dizem que se nós não falarmos, nós estaremos fora deste reino. Mas o texto de Paulo diz que o reino de Deus não consiste em palavras. Isso significa que o reino de Deus não se faz através de palavras mágicas. Há muitas pessoas que têm uma compreensão equivocada sobre isso. Não é pelo fato de nós falarmos muitas vezes o nome de Deus ou coisas de Deus, de veicularmos, de transitarmos através de mensagens no WhatsApp, no Facebook, em todas as redes sociais, a respeito de Deus, que o reino de Deus está presente. Pelo contrário, o reino de Deus não está dependendo destes elementos que são tão pequenos. Mas o reino de Deus consiste em virtude. Virtude. Em outra tradução diz poder, mas a palavra é dinamis. A palavra significa virtude no sentido de que há uma ação do Espírito Santo dinâmica, enquanto nós não podemos perceber por meio de olhos, por meio de sensações, de que o reino de Deus está presente, ele independe destas coisas para se fazer presente. O Senhor Jesus disse, por exemplo, em certo momento, com o próprio Nicodemos, que já citei aqui, e ele nos diz que o Espírito Santo, ele é como o vento, como uma brisa, que você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Ora, significa então que a ação do reino de Deus vai muito além das palavras, de mensagens ou de limitações que nós damos ao próprio Deus. Deus é livre e ele realiza todas as coisas segundo aquilo que ele quer e não segundo aquilo que eu quero. Esse é um outro equívoco que muitas pessoas fazem. As pessoas, elas acreditam que Deus age quando nós oramos. Por isso que quando nós nos percebemos em uma situação difícil, nós acabamos por dizer, vamos orar, não é? Vamos orar porque se nós orarmos, o Senhor faz como nós queremos. Não é? Até, por exemplo, as manifestações aí, as propagandas de um ensino positivista, de um ensino doutrinário de prosperidade, confissão positiva, né? Existem alguns livros, né, quando você tem uns títulos assim interessantes, que diz assim, há poder em suas palavras. Existe um livro que muitos leem sobre isso, né? Há poder em suas palavras. E porque quando você diz o livro, quando você fala, as coisas se interagem com o céu e Deus, ele atende a sua palavra. Então, diga sempre palavras positivas, nunca negativas, palavras que melhoram, não palavras que destroem. A questão não é
não é uma palavra mágica, e esta é a tendência de muitos aqui, não é? De muitos que entendem que são muito relacionados com Deus. Mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Quer participar do reino de Deus? Então você deve estar a procurar as virtudes deste reino. A santidade, a justiça, a bondade, a misericórdia, todas aquelas condições fundamentais que envolvem a presença do Espírito Santo. Percebe que o reino de Deus é muito maior do que nós pensamos? Mas vamos para mais um texto. O texto de Colossenses, capítulo 1. E vamos verificar que o próprio apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, nos diz justamente, capítulo 1, versículo 13, nos diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vou repetir. O qual, Deus, está falando sobre Deus Pai, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso significa agora, então, que o reino de Deus, ele é presente na vida daqueles que foram tirados de um reino e foram transportados para outro reino. Significa, então, que por amor, é aquilo que o Senhor está a dizer aqui, por amor, ele transporta, aqueles que creem, ele nos transporta do reino das trevas, da escravidão, da morte, da desesperança, para o reino do Filho do seu amor. Isso significa que agora aqueles que creem estão acolhidos, foram acolhidos por um reino de amor, o reino do Filho de Deus. E esta é a grande bênção de que nós estamos a falar sobre o reino de Deus. Será que você hoje pode sentir ou experimentar este reino? Nós vamos partilhar de só mais um ponto que é importante para nós fecharmos esse momento quando estamos a falar sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele não envolve apenas um sistema físico, também físico, mas é espiritual, uma outra dimensão. E nessa dimensão, esse reino é político, porque Deus, ele rege, ele governa, e Deus, ele também envolve neste reino um sistema social. É verdade. Nós nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com as pessoas que fazem parte desse reino. E nos relacionamos também com este outro reino que é de dimensão celestial. Por isso que nós não estamos mais a participar apenas neste reino físico, mas participamos desse reino espiritual. Esse reino espiritual que envolve o reino material. Nós temos uma tendência de pensar que Deus está no céu, e como o céu físico é tão distante, Deus está lá em cima, e poucas vezes ele vem aqui. Isso é uma visão muito grega, né? Da cultura, a filosofia grega pensava assim. Mas quando observamos a presença do Senhor entre nós, em nós, é por isso que ele diz, o reino de Deus está dentro de vós. Começa dentro de nós e se expande, e se faz físico, e se faz notório, palpável. Começamos a ver as virtudes do Espírito Santo a partir de nós. Mas é um reino também
que para que entremos, e esta é a última questão de hoje, como fazer parte deste reino. Este reino não é ele não é conquistado, não é um reino que é conseguido por meio de absorção de conhecimento. Senão, os analfabetos nunca participariam deste reino de Deus. Esse reino de Deus não é próprio para aqueles que estudam a Bíblia. Muitas vezes nós pensamos que o fato de retermos conhecimento bíblico é que nós participamos do reino de Deus. É um equívoco. O facto é que nós precisamos fundamentalmente de uma ação espiritual. E precisamos experimentar essa ação espiritual. E essa ação espiritual ela é chamada no Novo Testamento. Muitas vezes nós ouvimos esta chamada, e esta chamada não significa o fato de você ser batizado, ir à igreja, participar de uma igreja, porque o seu pai ou a sua mãe, sua família faz parte, não. Não é essa a questão fundamental. A questão fundamental para participar deste reino é o que se chama de arrependimento. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. É isso que ele dizia, nosso Senhor dizia ao fariseu Nicodemos. Ninguém pode entrar no reino, participar do reino, se não passar por uma palavra que não vale tanto a pena nós pensarmos nas palavras originais da Escritura, mas precisamos entender o significado. A palavra metanoia, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas metanoia é justamente a palavra arrependimento. E quando o Senhor Jesus fala sobre arrependimento, ele não está falando sobre uma mudança de comportamento, ou sobre uma mudança de instituição, ou apenas de um sistema de vida. As pessoas dizem às vezes assim, eu era católico e agora sou evangélico. Eu era espírita e agora sou católico. Eu era de uma ideologia A, passei por uma ideologia B. Não é isso que o Senhor Jesus ensina nos evangelhos. O Senhor Jesus ensina nos evangelhos que para participar deste reino precisamos ter uma mudança. Passarmos de uma situação para outra situação, do ponto de vista interno. O que está, então, em voga aqui é um novo nascimento, é uma regeneração. Ninguém pode entrar neste reino se não passar por essa regeneração. E passar por essa regeneração tem a ver com uma mudança interior. Por exemplo, muitas vezes falado nas Escrituras, a questão da mudança do coração. Porque, na verdade, a palavra coração, para o hebreu e para os antigos gregos, o coração era a parte mais importante. Uma mudança de alma, uma mudança do espírito. Por isso que nós não podemos mudar. E nem podemos ser salvos. É impossível para o homem ser salvo. É isso que o Senhor Jesus disse. Para os homens é impossível a salvação. Para o homem é impossível partilhar deste reino, a não ser que o próprio Deus faça-nos nascer de novo. E esse nascer de novo também tem a ver com a nossa própria resposta, a iluminação do Espírito Santo. Por isso que a palavra regenerar é gerar de novo. A palavra que o próprio Nicodemos nos lembra, ele pergunta ao Senhor naquela noite, eu terei que voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? E o Senhor Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Verdade, então, que nós precisamos nascer da água. O que é nascer da água? A água nos lembra uma lavagem.
uma purificação. Quando a água vem, ela limpa. E nós precisamos, então, nos abrir para esta limpeza. Por quê? Porque dentro de nós há muita sujeira. E essa sujeira tem a ver com a miséria a qual nós estamos situados. Significa, portanto, que nós precisamos ser purificados, precisamos deixar que a água limpe-nos. O Senhor Jesus, certa feita, disse que o mal não era aquilo que entrava, mas aquilo que saía e afetava as pessoas, o que estava ao nosso redor. Por isso, nós precisamos desta água. Esta água que o próprio Senhor Jesus diz que aquele que crer nele poderia viver como se fosse um poço a jorrar para a vida eterna. Ele disse isso à mulher samaritana, mulher de Samaria. Então significa que precisamos desta água. O Senhor Jesus diz, em certo momento, na festa dos tabernáculos, em João capítulo 7, que se nós crermos segundo as Escrituras, haverá rios de água jorrando de nós. Então, o caminho é como passar por essa limpeza, estarmos conectados com esta palavra. Precisamos conhecê-la, precisamos sorvê-la, precisamos estar a buscar essa mensagem. Não o livro em si, mas precisamos da mensagem dele. Precisamos sorvê-lo, precisamos retê-lo, precisamos nos aprofundar. Em segundo lugar, precisamos passar por uma mudança espiritual, porque o que está dentro de nós não é só o corpo, mas também a alma. O espírito precisa ser tocado por Deus. E por isso, a presença do Espírito Santo. Por isso, o Senhor Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E esta ação do Espírito Santo é uma ação que ocorre no profundo, no escondido do nosso coração. Hoje, por exemplo, nós vamos parar por aqui. Nós começamos a perceber que participar do reino de Deus não é simplesmente algo como participar de uma associação, de um clube, de uma associação de condomínio, de uma associação filantrópica, mas participar do reino de Deus é vivenciar uma nova dimensão na vida de qualquer um. Hoje você pode fazer isso, começar a abrir realmente a sua vida para uma ação espiritual do próprio Espírito Santo. Hoje pode ser esse dia, quando você estiver consciente, mas não é apenas uma consciência intelectual, também é, mas é sobretudo uma abertura de coração. O reino de Deus é muito maior do que pensamos. Domingo que vem nós vamos continuar a falar sobre o reino e você verá como estes elementos são importantíssimos para a nossa vida. Porque o Senhor Jesus diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos orar, mas gostávamos de concluir o nosso culto e lembrar que hoje nós aprendemos questões fundamentais para vivermos este reino de Deus, que não consiste de palavras, que é paz, alegria e justiça no Espírito Santo.
Você deve ter recebido o nosso boletim. Se você está no WhatsApp, nós já compartilhamos pelo WhatsApp. Mas nós, daqui a pouco, vamos compartilhar na própria página da Igreja Água Viva. Então, permaneça aí com o seu boletim, use-o durante a semana. Você tem uma mensagem, uma pastoral tão importante para nós nesses dias de confinamento, de quarentena. Continuemos a orar uns pelos outros. Nós pedimos orações especialmente pelo pastor João Nunes. Ele é nosso irmão da Igreja Presbiteriana do Barreiro, e ele foi acometido de um aneurisma. Graças a Deus passou por uma intervenção cirúrgica de quinta para sexta-feira e está no Hospital Santa Marta. Vamos acompanhá-lo com as nossas orações. Também oremos pela vida dos nossos aniversariantes. Domingo passado, estive a completar mais um ano de vida, mas na sexta-feira, ou melhor, ontem, o Aristóteles fez aniversário. Nós damos os parabéns para o Aristóteles. Deus abençoe muito a vida deste jovem irmão que está entre nós. Então, vamos agradecer. Vamos orar também pelas nossas necessidades, oremos pelas nossas famílias. Você também recebe no boletim uma meditação diária. Nós temos 3 leituras todos os dias disponibilizadas a você. Então, pare um pouco, não é? Faça aquela separação do seu tempo para meditar na palavra de Deus. Na quarta-feira, nós teremos o nosso estudo bíblico, e na quinta-feira à noite, e de maneira não convencional, nós queremos estar a falar sobre a ascensão de nosso Senhor Jesus. Vamos aprender um pouco sobre o que é a ascensão. 19h30, nós estaremos aqui na página da igreja a falar um pouco sobre a importância da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Também eu gostava de me dirigir aos membros da Igreja Água Viva. Gostava de dizer que, naturalmente, nesse tempo de quarentena, nós temos uma dificuldade para fazer as nossas ofertas e os nossos dízimos. E se você tem o seu dízimo, a sua oferta, no próprio boletim você tem como fazer a transferência para consagrar o seu dízimo e a sua oferta. Embora, se você não tem essa condição de fazer essa transferência, então ponha de lado todos os domingos aquela oferta, e nós esperamos que quando nos reunirmos novamente, você possa então fazer a sua oferta. Naturalmente, nós ofertamos a Deus, mas temos as nossas necessidades, o nosso salão de cultos, o nosso templo, como dizemos, temos que manter o pagamento de água, pagamento de luz, o aluguel. Então esteja sendo possível a você, e então aqueles que vão fazer as suas transferências, envie o seu comprovativo para o e-mail da igreja ou para o WhatsApp, ok? Nós esperamos que você tenha uma boa semana. Rogamos a Deus que o guarde e o proteja. Esteja com a sua família e estejamos todos nós unidos. Não esqueça, quarta-feira, 19h30, nós estaremos juntos para mais um estudo bíblico. Dessa vez, nós estamos estudando justamente sobre a adoração no Novo Testamento. Deus os abençoe, nós vamos orar, vamos aproveitar e vamos entregar a nossa vida e pedir ao Senhor que nos faça permanentes neste reino. Você que nos ouve, também consagre a sua vida. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã por tudo que ouvimos e pedimos que o Senhor abençoe a palavra que foi ensinada. Nós te rogamos, Senhor, que esteja
a manifestar tua graça em cada coração aqui presente, abençoando, orientando, mas sobretudo, que a luz do teu Espírito Santo possa nascer em nossos corações, para que possamos de fato estar a participar deste reino que não consiste de palavras, mas de paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Ó Senhor, faze-nos nascer de novo. Ó Senhor, santifica a nossa vida. Ó Senhor, consagra a nossa vida. E seja, Senhor, fortalecendo o nosso coração, a nossa mente, através da presença constante do Teu Espírito Santo. Fortalece-nos e dá-nos a vitória sobre as nossas necessidades mais básicas, porque sabemos que o Senhor sempre está a nos suprir daquilo que é fundamental. Rogamos assim, agradecidos, em o nome de nosso Senhor Jesus. Recebamos a bênção do Senhor, que a paz de Deus, a sua graça, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Aqui deixamos o nosso abraço a todos os irmãos que puderam partilhar conosco dessa transmissão. Nós nos lembramos aqui de vários irmãos que estão conosco e nosso desejo, não é? Deus os abençoe. Damos as boas-vindas aí a Cláudia, a Vânia, Luiz Fernando, temos o Aristóteles, a Joyce, o Danilo, damos as boas-vindas a Maria José Martins, que está conosco. Que coisa boa, nós tivemos a falar com ela hoje, essa semana. Nós damos as boas-vindas também ao Carlos Silva, no Brasil, que está a nos seguir, também ao nosso irmão Márcio Dias, lá de Beja. Nós damos as boas-vindas ao João Miranda, ao Catelli Jeremias, ao Nuno Mourato, lembrança do IBP, que coisa boa, não é? Ao Raimundo Soares, nosso irmão, que está, a Dilza Freire, sempre nos domingos aqui conosco. Então, nós damos sempre as boas-vindas a todos. Uma boa semana, Deus os abençoe de todo o nosso coração. Continuemos a orar uns pelos outros. Não esqueça, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da parte de Deus. Nós vamos terminar com um cântico. Esteja a ouvir este cântico espiritual. Celebrate
Assim aclamo em voz alta e desce santo monte. Ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar.